você assiste a mais um roteiro espiritualista. O homeopata inglês Edward Bach descobriu na década de 30 o poder das essências florais no tratamento dos desequilíbrios emocionais, que para ele são os causadores das doenças. Hoje nós temos vários sistemas florais baseados em diversas vegetações ao redor do mundo. Para nos contar como agem os florais sobre as nossas emoções, está aqui conosco a assistente social e terapeuta floral, Cecília Morato. Cecília, seja bem-vinda ao roteiro. Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu te pergunto, o Dr. Bach foi o precursor da descoberta dos florais. Como surgiram as demais famílias? Bom, a terapia floral hoje é muito difundida no mundo, né? Todo mundo conhece, sabe, muitas pessoas já tomaram alguma essência e em função dos benefícios que os florais trazem para a saúde, outros sistemas foram paulatinamente sendo descobertos, né? A partir de pesquisas, né, que foram sendo aprofundadas, né? Algumas também, como o Dr. Eduardo Bach, de forma mais intuitiva, mas também através do acerto e do erro, né, experimentando as essências no próprio pesquisador e a partir de testagem em pessoas, em grupos de pessoas. E, enfim, hoje o mundo conhece mais de 300 sistemas florais. No Brasil também tem um número grande, né, de sistemas florais. Tem, então no Brasil também, que é um país rico, né, na nossa flora é muito rica e os pesquisadores brasileiros também e pessoas muito sensíveis, né, intuitivas, também descobriram flores que têm um poder curativo muito grande. E tem vários sistemas, né, do sul do Brasil até a Amazônia, passando pelo Nordeste, pelo Planalto Central, são vários. E como é que os florais agem quimicamente no nosso corpo, assim? E qual é a diferença entre a ação química dos florais e dos remédios homeopáticos? Então, na verdade, os florais não são remédios. Então, eles não têm um princípio ativo químico. Mas nós temos uma bioquímica, né? Então, quando a gente toma o floral, ele passa pelo nosso processo bioquímico. Ele é absorvido pela corrente sanguínea e segue o seu caminho, né? E as pesquisas apontam, né? Esse inclusive é um assunto um pouco complexo, porque vão explicações da física quântica, a fisiologia neurológica, a neurofisiologia, enfim. Mas eles percorrem a nossa corrente sanguínea e existe um mecanismo, é explicado dessa forma, existe um mecanismo de ressonância. Então, entre a corrente sanguínea, né, o sistema circulatório e os nervos, existe ali um processo de ressonância. É como se o nosso corpo tivesse uma ressonância vibracional. Uma ressonância magnética, né, eletromagnética, e que facilita a absorção dos princípios do floral, dos princípios energéticos daquela flor que está sendo trazida ali. Uhum. Né? E, na verdade, o precursor da terapia floral, do uso terapêutico dos florais, foi a homeopatia. Né? O Dr. Bach trabalhou primeiro como homeopata, mas ele queria ir um pouco além, ele queria um sistema mais simples, né? E que também ele acreditava que existia uma simplicidade na natureza e que talvez não precisasse usar substâncias, por exemplo, de rocha ou de animais, como são alguns nosódios homeopáticos, né? Então ele precisou inclusive se retirar para o interior da Inglaterra, no país de Gales, onde ele descobriu intuitivamente que algumas flores não tóxicas tinham esse poder energético, sutil, de transformar dentro da gente aquilo que precisa ser transformado. E ele experimentou isso no próprio ser dele, no próprio processo dele de crescimento, desenvolvimento como pessoa. Bom, antes de entrar na ação propriamente do floral, eu queria que você explicasse a diferença entre os florais, né, a formulação, né, a confecção dos florais e a confecção dos remédios homeopáticos. Os remédios homeopáticos são diluídos várias vezes
né, a formulação, né, homeopática é diluída várias vezes e se trabalha com a energia. E como é que é feito os florais? Como é que eles são feitos, assim, de uma maneira geral? Então, a feitura é muito simples, inclusive isso que o Dr. Eduardo Bach procurava, porque a feitura dos medicamentos homeopáticos é um pouco mais complexa. Envolve diluições, né, grandes, em escalas, né, de diluição pequenas, até diluições de milhões. E, enfim, até equipamento laboratorial ele é mais complexo. E a feitura do floral ele é muito simples, né? A partir do momento que coleta a carga, a impressão vibracional das flores na água, sob o efeito do sol, né, o calor do sol, essa é uma das formas mais tradicionais de se fazer, é o método solar. A partir dali, então, essa água que contém já os princípios curativos da flor é adicionada a metade, a mesma proporção de um conhaque especial, que é o brandy que o Dr. Bach usava, né? E a partir, então, a partir daí... Que é o conservante da fórmula, né? Que é o conservante primário de toda a fórmula, de toda a essência floral, né? E a partir daí são feitas algumas diluições, mas de forma muito mais simples que a da homeopatia, né? E essa é a forma simples que ele também buscava, como um remédio, entre aspas, né? Como uma forma de tratamento simples e eficaz. E ele percebeu, a partir do trabalho, né, do uso com os florais nos pacientes, que os florais iam um pouco além em algumas questões que ele queria, né? Por exemplo, relacionada à personalidade da pessoa, o modo de ser, de sentir no mundo, de agir, de estar diante de uma doença, de uma enfermidade. E ele percebeu que era muito efetivo o uso dos florais. Enfim, aí toda a pesquisa se disseminou no mundo inteiro, seguindo os princípios originais que ele nos deixou como legado. Ele tinha uma preocupação muito grande com a questão das nossas imperfeições, né? Assim, tem os remédios deles, tinha uma preocupação com a inveja, o ódio, né? Assim, e o que é interessante é que ele sugere que se busque a superação pelo investimento no sentimento contrário, ou seja, no sentimento positivo. Você podia comentar isso dentro do espectro do tratamento floral? Essa é a coluna dorsal de todo o trabalho, né, de toda a descoberta. Dr. Eduardo Bach era uma pessoa, além de sensível no plano sutil, ele era uma pessoa muito espiritualizada também. Então, o trabalho com os florais tem esse pré-requisito, né? Para trabalhar com floral, você precisa perceber essa integração dos diversos mundos, dos diversos seres, né? Porque o que ele traz, né? O cura-te a ti mesmo é uma questão central em todo o trabalho. Ele coloca isso que você colocou, né? O floral, ele cura, é um princípio o contrário da homeopatia, que você toma o mesmo remédio que pode provocar uma doença, é aquele que cura. O floral é o contrário. Se você está percebendo que está sentindo raiva, medo, então você vai tomar um floral que te traz a qualidade oposta, né? Ou seja, ele não te traz, ainda que seja uma substância que você toma, ele vai despertar em você aquilo que você já tem originalmente, que é a sua qualidade de coragem, né? De amor, de amorosidade, né? Enfim, aí cada essência tem qualidades associadas que ela vai tocar em você. Eu costumo explicar, inclusive, para as crianças ou adultos também, que o floral é como uma lanterninha ou um sininho. Quando você toma, ele ilumina em você as áreas que precisam ser desbloqueadas, serem trabalhadas para que você seja uma pessoa melhor, né? Então, ele tem essa força de ir sondando os corpos, de ir organizando os espaços, de ir trazendo consciência onde ela precisa, para que você continue sua caminhada evolutiva. Bom, o Dr. Bach também achava que as doenças eram causadas por esses desequilíbrios emocionais, desses sentimentos que a gente até já comentou. E como é que o floral ajuda a restabelecer esse equilíbrio emocional e atuar na recuperação das doenças? Então,
tem a ver com essa questão do princípio da qualidade que o floral desperta, né? A qualidade que a gente já tem e ela desperta. Então, se você, eu costumo dizer que age a nível preventivo e nível curativo. Por quê? Preventivo porque se você já tem um tipo de, uma forma de ser e de viver, né? Uma personalidade que te traz algumas questões difíceis de relacionamento, ou de lidar com uma doença, ou de lidar com outro, e você se esbarra com essas questões, então você tomando floral, você está atuando preventivamente para que alguma doença no futuro não apareça, né? Porque ele colocava muito isso e ele foi um precursor até do que a psiconeuroimunologia hoje traz, né? Como as emoções e as questões não resolvidas a nível emocional, elas já estão gerando ali um processo mórbido em você, né, que vai mais tarde aparecer no plano físico. E ele, inclusive, ele ia um pouco além, eu digo que ele trazia essa abordagem espiritual, porque ele sempre falava que o floral, e essa deve ser a nossa meta maior na vida, que é alinhar, né, o nosso, todos os nossos projetos, o nosso ser, com com os desígnios da nossa alma. Ele falava em eu superior e eu inferior. Né? Então, que ele dizia que o ego é o inferior, que muitas vezes, na maior parte das vezes, comanda a nossa vida, que é onde tem a vaidade, os desejos, né? Os apegos, e isso ele traz como fonte de sofrimento também. Né? E hoje as tradições, a gente vê que as tradições espirituais falam muito isso. Então, o floral corrigiria isso, nos faz contato com as qualidades que vêm à tona, então esse processo minimiza esse processo do que está negativo em você. Os outros florais também atuam no mesmo sentido que os florais do Dr. Bach, nessa preocupação de despertar em nós a qualidade oposta à dificuldade que a gente está vivendo? É a mesma sistemática? Eu não conheço todos os sistemas florais, né, que existem, a cada dia está sendo descoberto um novo, mas eu tenho esperança que sim, porque esse é um legado importante, né, e é uma visão, além de uma visão muito bonita, né, do ser humano, dos processos de cura de cada um, né, de cura da humanidade. Eu imagino que deva ser, sim, a filosofia que norteia todo o trabalho. Dos sistemas que eu conheço, esse é o eixo central, sim. Uhum. Bom, Cecília, muitas correntes da dita medicina alternativa dizem que as doenças são uma forma de aprendizado. Eu te pergunto, como os florais podem ajudar a internalizar esses aprendizados? E eu vou te pedir para responder após o intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já a conversar com a terapeuta floral Cecília Morato sobre o poder das essências florais sobre as nossas emoções. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a assistente social e terapeuta floral Cecília Morato. Ela conversa conosco sobre o poder das essências florais sobre as nossas emoções. Cecília, eu te perguntei no bloco anterior que a medicina dita alternativa costuma dizer que as doenças são uma forma de aprendizado para nós. Eu te pergunto, como os florais podem nos ajudar a internalizar esse aprendizado? Então, na verdade, não é só a medicina dita alternativa, né? Qualquer pessoa que passa por um processo, por um adoecimento e tem a sua vida transformada depois disso, e tem essa oportunidade de perceber o que essa doença trouxe, né? Como um aprendizado, muitas vezes ela nem tomou floral para isso, né? Mas ela conseguiu naquele momento captar qual era o sentido da coisa e mais do que isso, teve força para transformar o que precisava ser transformado na vida dela. Então o floral, ele entra exatamente aí quando a pessoa está num processo, num sofrimento, seja físico, psíquico, e na verdade todo sofrimento físico ele envolve um sofrimento psíquico, né? Isso a gente vê na clínica. Tem algo que precisa ser compreendido ali, né? Tem uma mensagem que precisa ser decodificada, tem uma dor que precisa ser acolhida, que precisa ser escutada, né?
Então, a pessoa procura um apoio de um profissional, de um terapeuta floral, né? E o nosso papel é escutar essa pessoa, é acolher, é orientar como que as essências funcionam, né? Como que elas atuam, a partir da nossa percepção, da nossa visão clínica, né? Dos relatos de casos. E a pessoa ainda tem a opção de querer ou não fazer uso da essência. Quando ela faz a opção de tomar o floral para que ajude nesse processo, o que vai acontecer? O floral vai ajudar ela a tomar consciência do que está acontecendo com ela, né? Então, muitas vezes, como o floral tem esse poder de fazer essa sondagem profunda e trazer luz à consciência, né? A nossa consciência, o que precisa ser compreendido, então ele ajuda muito nesse processo. Ele otimiza isso, né? Às vezes a pessoa demora menos a entender o que está acontecendo com ela. É claro que ela vai ter uma sessão no consultório, ela vai conversar, ela vai ser escutada, né? Vai refletir sobre algumas questões, isso já tem uma importância, né? E depois ela vai começar a tomar as essências e vai ser feito esse trabalho fora do setting terapêutico, né? Então ela vai estar ali sendo trabalhada e todo o ser é mexido. Então, as formas de compreender o que está acontecendo vêm através de sonhos, né? Vem muitas vezes através de uma... Você está explicando como acontece, né, o processo de internalização desse aprendizado. Eu gostaria de saber, o fato dos florais ajudarem nisso prescinde uma interação com um terapeuta, com um psicólogo, com um tratamento nessa ordem? Não necessariamente, mas importante, porque quando você começa a tomar as essências florais, elas estão agindo e estão desencadeando em você um processo de mudança, de tomada de consciência, né? E muitas vezes as questões que você precisa compreender ou deixar ou liberar são questões que às vezes podem ser muito difíceis para você se você estiver sozinha. Sem um acompanhamento, sem um apoio, sem alguém que te escute, né? Então, a doutora Deolabá criou um sistema simples onde a pessoa possa escolher a essência que ela quer tomar. E a gente atua como educador também, ensinando que aquela essência serve para tais e tais situações, né? Mas quando a pessoa está num processo onde ela percebe que precisa de ajuda, é importante ela buscar essa ajuda, né? Ainda que depois ela consiga caminhar com as próprias pernas, o que é o ideal, e eventualmente fazer as suas próprias fórmulas, experimentar, tomar. Mas em algum momento pode ser que ela precise, até porque os florais, dependendo do caso, vão desencadear alguma reação que pode até ser física também, né? E se não tiver com essa escuta do profissional que indicou a essência, ele não vai entender que aquilo faz parte do processo, né? Pode se assustar, pode achar que o floral, em vez de fazer bem, foi mal, né? E isso acontece muitas vezes. Às vezes a pessoa chega para mim no consultório, eu deixei de tomar, eu fiz um tratamento no ano X, eu mesma mandei fazer, mas eu percebi que eu fiquei tão mal, eu parei de tomar, né? E era exatamente o processo que o floral estava promovendo de mexida naquela questão. Mas eu te pergunto, você respondeu no sentido de um acompanhamento de um terapeuta floral. Eu te pergunto com relação ao acompanhamento de um terapeuta no sentido acadêmico da palavra, né? Assim, um psicólogo, um psicanalista, enfim, alguém que tenha sido formado no lidar com as emoções. Você acha que prescinde, soma? Como é que... Muitos casos eu encaminho. Muitos casos que eu recebo já estão em acompanhamento com o psicólogo e muitas vezes já com o psiquiatra também, né? Mas a pessoa quer ter essa outra possibilidade de tratamento, uma outra escuta, uma outra forma de lidar com aquela questão. Mas muitos casos eu encaminho porque eu acho que a pessoa precisa de uma escuta, por exemplo, semanal, né? Ela está num momento muito difícil, então ela vai ter o apoio do floral, mas seria interessante se ela pudesse ter esse colo, esse acolhimento de um psicoterapeuta, por exemplo. E falando na temática dos psicoterapeutas, assim, quais seriam os desequilíbrios emocionais, né, que os florais seriam mais adequados? Assim, de que grau, de que ordem?
Olha, a princípio, de um modo geral, da minha experiência clínica e do que eu leio de pesquisas, de um modo geral, todos os processos, né? Dificuldades, sofrimentos psíquicos. É óbvio que tem casos onde a pessoa vai precisar também, além do floral, como eu te falei, de um medicamento, de um psicofármaco, de um acompanhamento até psiquiátrico, né? E aí a gente precisa trabalhar, inclusive, o preconceito das pessoas em relação ao acompanhamento psiquiátrico, né? Que a gente sabe que a pessoa muitas vezes não vai ao psicólogo ou psiquiatra porque ela não quer ser rotulada de louca, mas o preconceito já vem com ela, na verdade, já é anterior, não é só o social, é o preconceito que ela mesma tem em relação ao processo que ela está vivendo. E aí ela procura o terapeuta floral, que se não for uma pessoa consciente e a pessoa precisar realmente de uma equipe, né, de um acompanhamento mais especializado e multidisciplinar, ele às vezes vai ficar só no floral e muitas vezes ele precisa também de outras intervenções, né? Bom, você falou da questão de problemas mais complexos. Eu trago agora um pouco mais para os problemas mais simples. Assim, essas angústias, né, os nossos desequilíbrios emocionais de cada dia, né? Estresse, angústia, que mais? Ansiedade, exatamente. Medo, indecisão, né? Que são coisas nossas do dia a dia. Como é que os florais agem São nesse coisas sentido? nossas, assim, dos nossos egos confusos e desconectados, né? Exatamente. Porque os processos que a gente vive são processos que fragmentam muito a gente. E questões do dia a dia, das assoberbações do dia a dia, né? Inclusive no consultório, as pessoas chegam para questões as mais variadas, mas de um modo geral o tema é o mesmo. É a ansiedade, é uma dificuldade de relacionamento, é uma insônia, né? Porque o perfil das pessoas que procuram terapeuta floral é o mais variado possível, é heterogêneo mesmo. É alguém que já tem clareza de uma questão emocional que quer trabalhar, a uma pessoa que está com uma unha, com uma micose, que já tratou com um dermatologista há anos e nunca conseguiu resolver aquilo. E está procurando, então, a terapia floral como um socorro em último caso, né? E as pessoas ficam impressionadas como aquilo melhora, né? Os resultados realmente são surpreendentes, porque além de tomar em gotinha, você pode fazer pomada, você pode fazer compressa, enfim. Mas, na maioria dos casos, as pessoas que me procuram, elas trazem um quadro muito grande de ansiedade, né? É uma coisa bem moderna, né? A ansiedade. Sim, muitas vezes já associada a alguma psicopatologia, já tem algum diagnóstico e muitas vezes não tem diagnóstico. Então, a gente precisa ter esse bom senso, né? De acolher, de escutar, de acompanhar com a terapia floral, mas sempre orientando a pessoa que existem outras formas também de se cuidar, que são válidas, né? E que são complementares. Então, é isso, né? Pessoas que estão com uma gastrite, com uma enxaqueca, as mulheres sempre com muita TPM, muito irritadas, né? Os homens também com questões diversas, e desde questões existenciais até uma dor, né? Um processo mais físico mesmo. E ali a gente vai procurando entender o que está acontecendo, né? Não adianta só olhar para o joelho se tem algumas dificuldades na vida que podem estar te levando a sentir aquela dor no joelho. Então, o meu trabalho é muito também de olhar o que esse sintoma está trazendo, o que ele está simbolizando, né? O que ele pode estar gritando para você olhar e compreender. Então, tem algo que precisa ser compreendido, como eu falei. E a nossa conversa e o trabalho vai ser todo no sentido de trazer essa percepção, de jogar luz, de dar clareza para que a pessoa consiga perceber o que está acontecendo com ela, a ponto de que aquele joelho, por exemplo, não precisa doer mais, não precisa gritar, porque eu já entendi o que ele quer me dizer e eu me proponho a mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí o floral entra como uma ajuda importante, porque ele te dá essa força de transformar, né, de ir além, de conseguir cumprir as suas metas,
né? Mas de uma forma leve, de uma forma que esteja dentro das suas possibilidades. Cecília, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada!